Que bom que você está aqui. Esse é o nosso 5º encontro dessa semana especial. Se você não assistiu os anteriores, eu quero lhe convidar a assistir. São temas importantes e profundos que vão lhe ajudar a entender um pouco mais da palavra do Senhor. Eu sou o pastor Rafael Rossi e tenho tido a alegria de lhe acompanhar nessa jornada, porque o amor vive. Neste momento, nós vamos entrar em um tema muito importante, o amor na prática. Vivemos num tempo e numa sociedade muito verbalizada, onde é muito fácil falar amor e difícil viver de fato esse amor. Mas antes de entrarmos no tema, eu quero mais uma vez lhe convidar a fechar os olhos, vamos orar e pedir que Deus nos ilumine nesse estudo. Bondoso Pai, estamos diante de mais um tema, onde eu quero lhe pedir que o Senhor fale ao nosso coração. Por favor, Pai, que os nossos problemas, as nossas dificuldades, que aquilo que está talvez angustiando alguém que ora comigo, nesse momento não nos impeça de ouvir a Tua voz. Queremos senti-lo ao nosso lado, queremos senti-lo nos ajudando, nos conduzindo e nos guiando neste amor prático que Cristo demonstrou na cruz do Calvário. Permanece, portanto, conosco neste momento, é o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém. 2 irmãos trabalhavam juntos na fazenda da família. Mas em um determinado momento, esses irmãos tiveram comportamentos muito parecidos. E esses comportamentos parecidos, eles acabaram significando muito para ambos. Porque um irmão era casado e tinha filhos. O outro irmão era solteiro. Então, eles no final do dia, eles repartiam igualmente a quantia que fora colhida entre os dois. Mas o irmão solteiro pensava assim, não é justo que fiquemos os dois com a mesma quantidade, porque meu irmão tem esposa, tem filhos, ele tem mais gastos do que eu, ele precisa mais do que eu. Então esse irmão separava uma parte daquilo que era dele e à noite ia e levava no celeiro do seu irmão. Da mesma forma, o outro irmão, que era casado e tinha filhos, pensava assim, eu tenho esposa e filhos que poderão cuidar de mim. O meu irmão não, ele é sozinho, ele precisa mais do que eu. Porque eu terei os meus filhos que poderão me ajudar, minha esposa que poderá me ajudar numa necessidade. Agora ele é sozinho, ele não vai ter ninguém por ele. Então esse irmão pegava uma quantia dos seus grãos colhidos e levava à noite e colocava no saco do seu irmão. O fato que intrigava os dois é que por anos a quantia de grãos deles nunca diminuía. Ele pegava uma quantia, levava para o irmão, e o irmão pegava uma quantia e levava para ele. Por isso que ambos ficavam com a mesma quantia. Um dia, eles se encontraram à noite. E aí um teve que dizer para o outro o que estava fazendo, e naquele momento, eles entenderam que a preocupação de um pelo outro fez com que aumentasse ainda mais o amor que os unia, porque um estava preocupado com o outro. Quando se vive o amor, as coisas materiais, elas não ocupam mais o lugar de destaque em nossa escala de valores. As pessoas, elas passam a ser o bem mais importante em nossa vida. Muitas vezes, o egoísmo dá lugar ao desprendimento e o senso de completude torna-se palpável e contagiante quando as pessoas permitem que o amor não seja apenas um discurso, mas o amor se torne a vida prática. Sabe que o amor parece ser o centro da vida, porque ninguém vive sem ele. O amor nunca é demais. E pela falta do amor é que o mundo sofre. Você já percebeu que quanto mais se fala em amor, menos se vive o amor? Estamos em um mundo hoje onde o egoísmo parece ser a tônica. As pessoas estão sempre olhando para si mesmas. As pessoas estão preocupadas consigo mesmas. Elas olham para qualquer situação e pensam em como será possível levar vantagem sobre o outro, ou o se dar bem, furar a fila no trânsito. Vou dizer para vocês, me deixa profundamente irritado. Mas o evangelho cristão, que é suportar as cargas uns dos outros,
me leva assim a cumprir a lei de Deus, que é o oposto daquilo que nós estamos ouvindo e vendo à nossa volta. Sabe que não há alternativa para este mundo, a não ser o amor. Jesus certa vez disse em Mateus no capítulo 24 que um dos sinais do tempo do fim será que o amor de quase todos esfriaria. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o amor de quase todos não é o amor de todos. E vou lhe dizer mais, você não precisa ser quase todos. Você pode ser aquele que o amor não esfriou, aquele que o amor é demonstrado na prática para aqueles que sofrem. Esta semana especial, essa Semana Santa, Semana do Calvário, a Semana da Paixão de Cristo, há nomes diferentes para essa semana. É uma semana que me faz entender um pouco mais do amor de Cristo, porque Deus poderia ter ficado no céu e ter falado assim, eu os amo, eu os amo, eu os amo, mas este eu os amo seria apenas um amor verbal. Mas Jesus Cristo, quando ele se encarna e vive entre nós, ele demonstrava o amor real, o amor palpável, o amor visível, não o amor que ficava apenas com palavras. É fácil falar pão para quem está com fome. É fácil falar água para quem está com sede, mas tanto o faminto quanto o sedento não resolverão os seus problemas com as palavras. Eles precisam da demonstração visível do amor. E é aí que eu vejo Jesus demonstrando na prática. Há um texto na Bíblia que está em Atos, no capítulo 10, versículo 38, que diz assim, Atos, capítulo 10 e o versículo 38. Diz assim a segunda parte do versículo. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Jesus tocava nos enfermos e os curava. Com isso, ele criava laços com os rejeitados e oferecia a todos eles a oportunidade de vida eterna. Jesus era incomparável em tudo o que fazia. Nós até podemos produzir atos de bondade e de caridade, mas se nós não tivermos o amor de Jesus nos motivando, as nossas ações e os nossos atos não podem ser considerados perfeitos diante de Deus. É impossível haver amor sem a presença de Deus, porque o amor não é uma coisa. O amor, na Bíblia, é uma pessoa, porque a essência de Deus é amor. Diz 1 João capítulo 4, versículo 8. Só será possível viver esse verdadeiro amor permitindo que aquele que é amor habite em nós. Jesus, quando ele veio a este mundo, ele veio para revelar o caráter do Pai. E se eu e você queremos conhecer o amor na prática, é preciso conhecer Jesus. Para entendermos o amor, teremos que entender quem é Jesus. Se você está com a sua Bíblia aí, eu quero lhe convidar a abrir no Evangelho de João, no capítulo 13 e o versículo 17. João 13, 17, estou achando aqui na minha Bíblia, diz assim: Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Em outras palavras, Jesus estava sempre alerta para atender a quem quer que fosse e cumprir assim a sua missão. A vida de Jesus é exemplo em todas as áreas, mas o que mais sobressaía nele era a sua compreensão da miséria que o pecado havia causado no ser humano e o seu grande esforço em demonstrar amor pelos sofredores. Jesus não ficou apenas nas palavras, ele partiu para a ação, mesmo sabendo de todos os riscos que envolvia a sua missão. Com isso, a minha missão e a sua missão deve ser espelhar a nossa ação na missão do Salvador. A situação do nosso mundo também clama por auxílio. Olhe as pessoas à sua volta. Eu sei que você conhece gente que está sofrendo agora. Eu sei que você sabe de pessoas que talvez estejam vivendo os piores momentos da sua vida. Assim como Jesus chegava a essas pessoas e as atendia em suas necessidades, eu e você podemos ser os braços
e as mãos de Cristo a essas pessoas que tanto necessitam. Se a gente quer alterar o quadro do mundo à nossa volta, nós precisamos agir. Se queremos uma realidade, uma situação diferente, Deus conclama o seu povo, aqueles que foram alcançados, para agirem de maneira diferente. Quando nós nos dispomos a ajudar, nós estamos transformando a situação. Nós estamos fazendo com que as coisas mudem. Agora, quando nós não nos dispomos a ajudar, nós simplesmente estamos empurrando os problemas para debaixo do tapete. Eles continuam lá, eles continuam nos acompanhando, eles continuarão existindo, porque o verdadeiro amor nos leva a mudar de comportamento. E a única maneira de sabermos se o nosso amor é genuíno é verificarmos se ele significa ação. Há um provérbio chinês que diz assim: aquele que sabe e não pratica, ainda não sabe. É o mesmo que acontece com o Evangelho. Se você diz, eu conheço o Evangelho e não pratica, na verdade você não conhece. Se você diz assim, eu conheço a Cristo, mas não vive como Cristo espera que você viva, você não o conhece. Você está simplesmente dizendo uma frase qualquer. Você simplesmente está dizendo uma expressão que não faz sentido ou que não encontra eco na sua vida. Nós precisamos hoje fazer um esforço e ajudar aqueles que necessitam. É isso mesmo. É sair da sua zona de conforto. É olhar para aqueles que Jesus dedicava tempo. É olhar para aqueles dos quais Jesus esteve perto. Sabe que vai acontecer um milagre maravilhoso quando você resolver ser Jesus para essas pessoas. Quando Jesus aparecia, um milagre acontecia. Não era apenas um milagre desse de multiplicação, de transformação, de cura, mas o milagre da presença de Jesus, que mudava o semblante, que mudava o estado do coração. Sabe, amigo e amiga, nós precisamos ajudar, mas infelizmente, muitas vezes estamos ocupados e sem tempo. Cristão é aquele cujo coração se parte pelos mesmos motivos que partiu o coração de Cristo. Escreveu um desconhecido. Deus quer que nós repartamos as bênçãos que Ele nos concede. Deus nos deu bens para que através do nosso amor, eles sejam repartidos com o nosso semelhante. O amor é prático. O amor não é verbal. Assim como Cristo demonstrou um amor na prática, Ele espera que nós vivamos esse amor na prática. E quando eu vivo esse amor na prática, eu estou demonstrando que, de fato, eu conheço Jesus. Está você disposto a viver dessa maneira? Quer você dar esse passo de fé? Eu sei que sim. Se esse é o seu desejo, eu quero lhe convidar agora a pegar sua mão e colocar no coração. E vamos juntos orar. Pai, nós colocamos o nosso coração nas Tuas mãos. Colocamos a nossa vida diante do Senhor. Porque reconhecemos o amor de Cristo Jesus intervindo aqui na terra para morrer por nós. Esse mesmo amor queremos demonstrar na prática com aqueles que ainda não lhe conhecem. Pai, queremos ser espelhos refletores do Teu amor para todas as pessoas. Dá-nos mais da Tua graça, dá-nos mais da Tua presença. Fica conosco e confirma a nossa decisão. É o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém. Que Deus continue te abençoando muito. Que Deus seja a sua real motivação para fazer a diferença na vida das pessoas. Há muitos que sofrem, há muitos que choram. E essas pessoas esperam por você. Que Deus te abençoe e a gente se vê no próximo encontro. Até mais. Tchau, tchau.